Fala pessoal, tudo bem? 2024 chegou e como todo ano novo, todo mundo quer saber como investir nesse ano novo, como investir em 2024. Então, vou responder diretamente para vocês como que eu acho que a gente deve investir em 2024. Mas antes, lhe faço uma pergunta. E até 28, 29 de dezembro, mudou para 2024, ano novo, feliz ano novo desde já. Será que a gente tem que mudar os nossos investimentos só porque o ano mudou? Será que os problemas do ano passado, até as soluções do ano passado, não continuam sendo as mesmas? Então, o que faz de fato a gente tomar as decisões quanto ao nosso investimento para a virada do ano? Mas, falando então de como que eu acho que deve ser investido em 2024, eu vou trazer aqui um breve histórico de como muitas classes de investimentos performaram ao longo dos últimos anos, com base num site de pesquisa de investimentos norte-americano, e depois trazer aqui um pouco sobre a performance de diferentes ativos e a minha opinião de como tem que ter uma carteira de investimentos tanto para 2024 quanto para a tua vida, para os teus objetivos. Afinal, nossos investimentos não são para 2024, eles são para nossos objetivos, para a nossa vida, e é assim que a gente deve pensar essa carteira. Na minha opinião, as coisas vão acontecer aí na economia, na política, de fato elas vão, não só na minha opinião, como de fato elas vão independente da minha opinião, mas é com base nos nossos objetivos que a gente deve tomar as decisões, e não exatamente com base no cenário. Com base no cenário, a gente pode buscar algumas posições pontuais para se beneficiar, mas não ficar tentando especular, comprar e vender, porque que ano que a gente acerta, que a gente tem uma previsão correta do que vai acontecer? Olha como é que foi ano passado. Começou aí com um governo novo, todo mundo totalmente descrente do que poderia acontecer de positivo para a nossa economia, e no final do ano nossa bolsa sobe quase 25%. O juros CDI deu lá mais de 13% no ano. Então, a gente tem que ter muito cuidado para todo esse tipo de convicção que a gente tem. E justamente o que eu vou trazer aqui é que a gente deve ter uma carteira equilibrada para que ela possa performar bem, independente do cenário ou do que vai acontecer em 2024, que tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas vamos aqui para o meu computador, vou te mostrar um pouquinho da performance de uma série de classes de ativo ao longo dos anos, para que tu mesmo tire as próprias conclusões. Vamos lá? Nesse site aqui, a gente encontra então essa tabela onde tem a performance de muitas ou quase todas categorias de investimento ao longo dos anos. Esse é um site americano, informações americanas e globais, né? Então o que a gente tem aqui, ó, conforme a legenda? Ações de grande capitalização, small caps, empresas de pequena capitalização, né, embora sejam grandes, né, para nós. Empresas internacionais, mercado emergente, fundos imobiliários, a títulos de renda fixa de mais alto risco, de baixo risco, aqui de mais alto risco, dinheiro, né, lá nos Estados Unidos o cash, o dinheiro seria o dinheiro corrente, e aqui uma alocação de portfólio. Então o que a gente pode observar? Que existem ativos que muitas vezes eles vão funcionar quase que como uma gangorra. Eles estão um ano em cima, outro ano embaixo, em cima, embaixo. E aí dependendo do momento que a gente vai entrar nesse ativo, a gente pode passar por um ciclo muito ruim de performance. E assim por diante. Então, olha os high yield bonds, né, os ativos de renda fixa de mais alto risco. Aqui no início dessa tabela, eles começaram ali com excelentes rendimentos, 57% no ano em renda fixa. Essa categoria por si só, ela é razoavelmente consistente. A gente pode ver que ela, na grande maioria das vezes, ela está, né, como a gente tem aqui, ó, são 3, 6, 7, 8, ela está, a grande maioria das vezes, no terço superior da tabela, raramente no terço inferior e, eventualmente, no meio. Ações internacionais, ela já é também uma gangorra, às vezes lá em cima, às vezes embaixo. Fundos imobiliários, REITs, né, os fundos imobiliários americanos, também razoavelmente uma gangorra. De um ano aqui dá 28, do ano dá menos 5. Né? Depois dá menos 25, o outro aqui nem está na tabela, não sei exatamente por quê. Então é esse cuidado que a gente deve ter. Né? A gente vai ver que cada classe de ativo ao longo do tempo, ele pode ter um ano muito bom, um ano muito ruim. E a gente dificilmente vai conseguir comprar ele na baixa e vender na alta após esse ano bom. A gente tem que entender o quê? E quando a gente busca uma carteira, né? Então aqui é um exemplo de alocação de ativos.
que foi feito aqui pelo site. Não sei como é que é essa alocação, mas o conceito que tem por trás ele é muito bom. Por quê? Porque a gente pode ver que ele está sempre na média na tabela, na média para cima. Nunca teve ali na parte inferior, nas duas últimas casas, já esteve lá próximo do topo, mas na média entrega ganhos de forma recorrente. Então é muito difícil dizer qual que vai ser a bola da vez para 2024. Né? Então o que a gente deve, o que a gente não quer é estar na base dessa tabela. Claro que a gente deseja estar em cima, mas quem deseja estar em cima, ele também pode estar lá embaixo. Então, quero trazer aqui a mesma informação do mercado brasileiro. Isso aqui eu consegui também no site, no Clube dos Poupadores. A gente pode ver aqui ó, que as ações lá no início do governo Lula foram muito fortes, a bolsa subindo forte pra caramba, e o dólar dando por 5 anos consecutivos um grande prejuízo. Até que foi o inverso. 2008, na crise, o dólar disparou, bolsa caiu. Aqui, bolsa forte, no outro ano, bolsa fraco, 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 dólar lá em cima. E muitas vezes essas micro tendências ou tendências de curto prazo, elas criam na nossa cabeça uma opinião de continuidade. Então, quando a gente vê o dólar subindo como subiu aqui, o que as pessoas vão fazer em 2016? Vou comprar dólar, porque já está subindo, não para de subir, subiu 50% em 2015. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. E, na verdade, o que a gente deve sempre buscar é uma carteira equilibrada. Assim como a gente pode observar, por exemplo, nos multimercados. No multimercado, muitas vezes o gestor ele vai ter ali a capacidade de adaptar a carteira conforme o cenário que ele tem pela frente e maximizar o retorno. Então a gente pode ver que, assim como no exemplo anterior, os multimercados habitam a média da tabela, trazendo sempre rendimentos consistentes no longo prazo. E quando a gente vai para a prática, olha só que interessante isso. Deixa eu ver aqui o prazo que a gente tem. Vou pegar o prazo mais longo, tá? Eu vou colocar aqui, então, esse fundo. Olha só que legal, já abriu o jogo aqui, né? Mas então tem a inflação, fundos imobiliários, dólar, S&P 500, CDI, Ibovespa, índice de fundos. Então vamos lá, o CDI, nos últimos 10 anos o CDI. E a Bolsa? A Bolsa começou aqui com uma performance muito ruim. Imagina ficar aqui 3, 4 anos perdendo para o CDI, chegando a cair 30% do teu patrimônio, o CDI dando 37%. Quem quer isso, né? Ou então até o pré-Covid. Alocou aqui na bolsa pré-Covid e tá aí 4 anos praticamente de lado. Então a gente tem que ter muita noção dos riscos que envolve cada um dos investimentos, não concentrar exatamente a nossa carteira, entendendo o potencial deles de longo prazo e como que uma carteira diversificada pode trazer esse equilíbrio. E aqui o melhor exemplo de todos, né? Que é um dos multimercados que eu utilizo, mas ele acaba sendo uma boa referência para a média. A média da indústria seria esse índice aqui, que é o índice de fundos multimercados da Ambima. A gente pode ver ali que o exemplo que eu trouxe do Ibiúna, que é um fundo que tem um histórico grande, ele performa muito acima da média do mercado e acaba tendo ganhos consistentes, onde no período de 10 anos dá de lavada na bolsa. Não significa que nos últimos 12 meses, como eu mudei agora na imagem, isso seja assim. A bolsa foi muito mais forte. Agora em 2 anos, a história já muda de novo. Então a gente tem que entender que a grande maioria dos investimentos ele vive essa gangorra. E o que a gente deve ter ao longo do tempo, se possível, é uma carteira equilibrada que vai render bem, independente de qualquer coisa, sem querer achar o timing de comprar, vender, trocar, mas sim do portfólio crescer de forma consistente. Então, a forma de investir em 2024 é a mesma de investir em todos os anos. É buscando uma alocação que venha proporcionar para a nossa carteira a realização dos nossos objetivos de forma consistente, tendo em vista que a única coisa que eu sei sobre 2024 é que eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que talvez essa frase tenha frustrado tuas expectativas quanto ao meu vídeo e conteúdo, mas de fato a gente não sabe o que vai acontecer em 2024. A gente escuta ou até vê a opinião de clientes, outras pessoas falando que os juros mundo afora está caindo e isso vai proporcionar uma onda de valorização das bolsas. Será que é tão óbvio assim? Será que a gente vai finalizar 2024 com esse cenário tão claro e preciso? Pode ser que sim, e a minha carteira está preparada para isso. Mas a questão é, de fato, de todas as possibilidades que podem acontecer no nosso mundo,
a gente não tem a noção da maioria delas. A gente pode só querer enxergar que os juros vai cair, que as bolsas vão subir. Os juros caindo é um movimento de incentivo para todas as economias. Mas será que vai ser algo tão óbvio? Não vai ter uma guerrinha por aí, um governo aprontando alguma coisa? Então a questão é, a gente precisa ter um portfólio equilibrado. Claro que existem oportunidades que vêm com o tempo que a gente deve aproveitar. Então, existe lá um ativo IPCA mais 8, IPCA mais 10, que historicamente é excelente, um CDI mais 4 líquido de imposto, um multimercado que reabriu, que é numa gestora boa, que entrega retornos recorrentes, consistentes ao longo do tempo, é descorrelacionado. Aí sim, a gente vai pegando oportunidades e compondo o portfólio, mas sempre com a ideia de que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro e que a gente precisa ter uma carteira equilibrada, com diferentes classes de ativo que vão performar bem ao longo do tempo. Então, esse aqui é o nosso trabalho, é conhecer bem as classes de ativos, os ativos e como compor um portfólio para que, independente de como for 2024 e o resto da tua vida, a tua carteira performe bem e entregue o resultado conforme as expectativas. Claro que margens de erro existem, nem sempre a gente vai ter a precisão de uma carteira diversificada, mas a gente entende e sabe que produtos bons performam bem ao longo do tempo. E o nosso trabalho é ficar aqui monitorando eles e trazendo as informações para ti, as sugestões, para que a carteira ela siga evoluindo e melhorando de uma forma contínua para entregar os resultados, independente do que vai acontecer por aí, tá bom? Então, o que precisar, estou aqui, é só nos chamar. Um forte abraço e um excelente 2024.